mágicos, enganam o mundo com habilidades incríveis, sendo as ilusões mais famosas as mais difíceis de revelar. É por isso que todos nós temos a curiosidade de descobrir o que está por trás da cortina, seja a ilusão do portal de David Copperfield, onde ele se teletransportou do palco para o Havaí, ou o truque do peixe no balde de dínamo. No especial de hoje, vamos revelar os segredos dos truques de mágica mais famosos. A famosa ilusão de David Copperfield. Neste truque, um grande pano branco é suspenso acima do palco. Assistentes de David Copperfield levantam uma plataforma de metal e, ao abaixar e erguer o pano, Copperfield surge magicamente embaixo. Então, como ele fez isso? Sabemos que ele não poderia ter entrado na plataforma por uma porta secreta na superfície em que estava, já que podemos ver claramente através dela, e em nenhum momento esse vão foi coberto. Além disso, espelhos só funcionam melhor em ângulos de visão restritos. No truque do coelho desaparecendo, a caixa só aparece vazia quando vista de frente. Com Copperfield, o cinegrafista não teria tanta liberdade para circular na base. Isso indica que David Copperfield só poderia ter surgido na plataforma vindo de cima, escondido sob o pano. No entanto, se você prestar bastante atenção à aparição, ele é revelado debaixo do pano. Se rebobinarmos o vídeo, ele deveria aparecer quando o cinegrafista filma de trás, mas não o vemos nas imagens. Em vez disso, percebemos uma parte curva do pano vista de trás, parecendo um bolso que poderia tê-lo escondido. Mas se ele estava escondido em cima do pano, como surgiu embaixo? Eis o segredo. Podemos ver que o pano é sustentado por fios, 4 nos cantos e 4 no centro. Os fios nos cantos fixam o pano, enquanto os do centro o erguem para revelar David na plataforma, pois são claramente visíveis ao público. Eles não foram usados para suspender Copperfield no ar. David Copperfield usou seu aparelho de levitação, já explicado em vídeo anterior no meu canal. Ele usou esse aparelho em sua ilusão de voo, onde os anéis se movem ao redor dele, e ele continua levitando, mesmo estando dentro de uma caixa transparente. Os fios nessa ilusão estão conectados a um sistema de arnês preso ao corpo do mágico. O arnês tem um suporte semelhante a uma cadeira que envolve a cintura do mágico e garante segurança. Fios finos e resistentes ficam alinhados lado a lado, perpendiculares à visão do público. Eles ficam em leque para distribuir o peso do mágico e facilitar o movimento. Eles são pintados de preto para se misturarem ao fundo, tornando os fios quase invisíveis ao público. David está inicialmente escondido acima do pano aqui. Quando a cortina cai, ele é abaixado simultaneamente. Quando seus joelhos tocam a superfície, os 4 fios centrais levantam o pano, permitindo sua passagem pela abertura. Enquanto está coberto, ele também desprende os fios do aparelho de levitação presos ao seu cinto de segurança. Assim, seus movimentos deixam de ser restritos, permitindo que continue a apresentação após a ilusão de abertura. O famoso truque do peixe no balde de dínamo. Dinamo, o famoso mágico, certa vez, realizou um truque na África do Sul, usando apenas um balde vazio. Ele pegou o balde e mostrou aos espectadores que estava vazio. Em seguida, inclinou o balde para baixo, deu uma sacudida e saiu um peixe, deixando o público se perguntando como ele fez aquilo. Depois, ele levou o truque a outro nível, sacudindo o balde novamente, desta vez liberando ainda mais peixes de forma contínua. Quando ele parou, parecia haver mais que o dobro de peixes do que cabia no balde. Não tem como a quantidade de peixes que ele produziu caber nem se esconder nesse balde. Mesmo com um fundo falso, não seria possível mostrar o interior do balde devido à quantidade de peixe armazenada. O balde ficaria muito pesado para segurar com tantos peixes, considerando a quantidade despejada. Parece ser cerca de 50 ou até mais, considerando que alguns estão escondidos embaixo da pilha. E julgando pela aparência, provavelmente são sardinhas, que são comuns nas águas sul-africanas, já que esse truque também foi filmado na África do Sul. Teríamos um peso mínimo de 12 quilos, que de forma alguma parece que ele está segurando. Isso nos faz questionar se todos os peixes vieram de mais de um balde. Espere, se você observar bem o primeiro balde, verá que ele continua muito limpo mesmo após o primeiro peixe aparecer. Antes de tentar despejar mais peixes, o balde já está sujo.
Também percebemos que não existe uma gravação contínua dele despejando todos os peixes. Entendemos a inclusão de tomadas de reação, mas há muitos cortes. Como ele fez isso? Aqui está o segredo. Dínamo está se aproveitando da nossa cegueira desatencional. Talvez você já tenha visto um vídeo viral de 14 anos no YouTube, com mais de 31 milhões de views, em que pedem para contar os passes dos jogadores de branco com a bola de basquete. A maioria dos espectadores, ao focar em contar, não percebe o gorila passando pela cena. A cegueira por desatenção ocorre quando não notamos algo óbvio por estarmos focados em outra coisa. Para o truque do peixe do balde ilusório, agora são usadas 3 câmeras. Uma filmando de frente, outra à direita de Dynamo e uma terceira aqui para este close específico. É aqui que os espectadores deixam de perceber alterações significativas em uma cena quando as mudanças acontecem durante um corte ou uma destruição, porque nosso cérebro prioriza a continuidade em vez dos detalhes. A primeira câmera esconde o tamanho da pilha, então supomos que foi onde ele começou a despejar. Se avançarmos alguns segundos, o ângulo mostrado é levemente inclinado para baixo para exibir a pilha, ajudando o cérebro a preencher a continuidade e acreditar que não havia pilha nas imagens iniciais. A segunda câmera repete a mesma técnica. Aqui, inicialmente podemos ver a pilha enquanto ele despeja, mas então a câmera se move para cima no último momento. O terceiro ângulo de câmera com zoom é usado em sequência para criar continuidade, sem revelar o tamanho da pilha. O truque termina com um peixe saindo do balde. Se ele usa vários baldes e os cortes ocultam a troca, como ele esconde tanto peixe em cada um? Olhe atentamente para este ponto. Você notou esse espaço estranho entre a parte cilíndrica e a base do balde? Destaquei isso porque Dínamo usa um balde de plástico típico, feito por moldagem por injeção. O plástico derretido é injetado em um molde que forma o balde inteiro, unindo parte cilíndrica e base em uma peça só. Porém, o balde que ele segura tem a base separada, diferente dos baldes comuns, e isso tem um bom motivo. A parte cilíndrica e a base são feitas em peça única para garantir resistência e durabilidade ao balde, evitando pontos fracos de junções. Essa abertura é disfarçada pela base suja do balde, mas com o sol direto, a sujeira não ajudou muito. Você pode achar que essa abertura estranha é algo exclusivo desse balde aleatório, até prestar atenção quando ele inclina o balde para cima. Ao inclinar o balde, a base parece sair da posição inicial. Vou passar o vídeo para frente e para trás para facilitar a visualização dessa mudança. Voltando ao momento em que ele despeja muitos peixes, vemos os peixes surgindo por baixo daquela abertura. Nossa suspeita sobre a base do balde se mover foi confirmada. Há um fundo falso. O balde possuía uma aba semicircular que se abre pela gravidade ao ser inclinado para baixo. Por isso vimos a base do balde se mover. Dos 4 baldes, o primeiro tinha só um peixe, enquanto o segundo e o terceiro tinham um espaço maior para armazenar mais peixes nas cenas. Uma teoria popular de um canal chamado Fernando Artzoni sugere que um espelho foi usado dentro do balde para armazenar a grande quantidade de peixes. Segundo a teoria, o balde tinha um espelho em ângulo fixo e os peixes ficavam atrás dele. O ângulo do espelho era tal que refletia a superfície do balde, criando a ilusão de que o balde estava vazio. E para evitar que os peixes saíssem pelos lados da aba, eles eram colocados dentro de um saco plástico para que saíssem apenas por trás do espelho. A aba do espelho aparentemente teve seus cantos cortados para garantir que o espelho tivesse um alcance limitado de movimento. Apesar de interessante, essa teoria de usar um espelho para esconder peixes contradiz as imagens reais. Isso porque, quando o dínamo despeja, vemos claramente a aba redonda na base se mover em nossa direção, antes dos peixes saírem debaixo dela, empurrada pelo peso deles. Segundo a teoria do espelho, o ponto onde os peixes saem é deslocado para trás aqui. Então, se realmente fosse usado um espelho, nós teríamos visto apenas os peixes saindo, em vez de vê-los saindo debaixo da aba do fundo falso. Após as reações, a filmagem final mostra ele despejando um peixe só. Este é o 4º balde que ele usou. Apenas o primeiro e o 4º tiveram o interior mostrado para a câmera. Isso porque o fundo falso deles era pequeno e só cabia um peixe.
Esses baldes foram projetados como truques para nos convencer, espectadores, de que eram baldes normais, mas isso levando à questão: o público não percebeu a troca dos baldes ou todos estavam envolvidos no truque? Nenhum membro da plateia participou do truque. O truque mostrado neste episódio parece muito mais incrível e impossível do que realmente era ao vivo. Este é exatamente o motivo pelo qual Dynamo nunca mais apresentou esse truque. Como foi a única vez que o truque foi feito, o público não esperava que Dynamo despejasse todos os peixes de um balde e apenas se reuniu para ver o que ele faria. Para eles, o truque inteiro era simplesmente despejar peixes de 4 baldes aparentemente vazios. Após despejar os peixes, ele mostrou apenas o primeiro balde claramente. O segundo e o terceiro não foram exibidos ao público ou à câmera devido aos fundos falsos maiores. Por fim, no quarto balde, assim como no primeiro, ele colocou apenas um peixe exibido para a câmera e o público. Ao cortar a troca dos baldes e usar truques de câmera, Dynamo mudou completamente o contexto do truque. O truque do portal de David Copperfield. O portal de David Copperfield é seu truque mais famoso, permanecendo sem solução por mais de 20 anos. Após surpreender o público em 2001, a ilusão marcou, pois David e um espectador aparentemente foram teleportados ao Havaí, onde este reencontrou o pai. David começa o truque lendo uma carta escrita por Russell Brown, pedindo que David envie seu filho Michael para o Havaí, para que eles possam se encontrar. Depois, ele chama Michael ao palco para participar do truque. Após breve conversa, David diz a Michael que seu pai queria que ele fosse ao Havaí e que tirará uma foto dele lá como presente. A cena passa para uma transmissão ao vivo em uma praia no Havaí, onde Brad, assistente de David, espera. David então se dirige aos possíveis céticos. Haverá muitos críticos e cínicos dizendo que isso não é real. Não insulte minha inteligência. Isso não é questão de inteligência, é ilusão. Para provar que tudo é real e aleatório, David joga uma bola para a plateia. Quem pegar a bola deve fechar os olhos e jogá-la de novo, garantindo escolha aleatória dos participantes. Eventualmente, um homem se levanta e se apresenta como TS. David pede para TS escolher mais 2 membros aleatórios da plateia. Depois, ele escreve suas iniciais no braço de David como prova, e os participantes aleatórios assinam uma foto em grupo que será usada no truque. David e Michael vão para uma plataforma de aço acima da plateia. A plataforma é fina, permitindo que vejam por baixo dela sempre. Um espelho atrás deles impede que algo entre ou saia sem ser visto. Davi solta as cortinas e balança uma lâmpada para mostrar que está ali. De repente, a cortina se abre e ambos somem. O foco muda para a praia no Havaí. A transmissão ao vivo exibe Davi e Miguel surgindo de uma cortina, sem cortes ou interrupções. Miguel corre até a água e chega a ficar submerso. Davi levanta as mangas para mostrar as iniciais do braço, enquanto Miguel tira a foto Polaroid com as assinaturas da plateia e mostra para a câmera. Miguel é então visto se encontrando com seu pai, e o ato termina com Davi desaparecendo da praia e reaparecendo de volta no teatro, enquanto a chuva do Havaí aparentemente se teleporta com ele. Agora vamos esclarecer alguns fatos. Sabemos que, se Davi Copperfield simplesmente desaparecesse e aparecesse na praia sem nenhuma evidência, suspeitaríamos imediatamente que ele estava escondido após o desaparecimento. Enquanto imagens pré-gravadas passavam na transmissão ao vivo, o Polaroid com letreiro e iniciais reforçava nossa crença no evento aparentemente impossível. Então, nossa principal preocupação é se a prova apresentada para nós é legítima, e surpreendentemente a prova é inegavelmente genuína. Analisando as iniciais de TS na praia e no palco, percebe-se que são idênticas, com espessura extremamente precisa. Além disso, a Polaroid assinada contém exatamente as mesmas iniciais de Amber, e a imagem na Polaroid corresponde perfeitamente. Se a prova não foi manipulada, suspeitamos dos outros envolvidos, a transmissão ao vivo, os voluntários sorteados e até Michael. Uma coisa é certa, não podemos colocar Michael e os outros voluntários selecionados com o frisbee e a bola na mesma categoria. Michael sumiu com David Copperfield da plataforma e isso só aconteceu porque ele sabia do desaparecimento. Em segundo lugar,
Michael foi pré-selecionado antes do show, ao contrário dos outros voluntários. Michael e David não sumiram de verdade. Eles precisariam fugir da plataforma de diferentes formas. Eles não poderiam escapar pelo fundo, pelo topo ou pelos lados, já que tudo está totalmente visível no momento em que o desaparecimento acontece. Mesmo sem conhecer os detalhes técnicos, alguém poderia concluir razoavelmente que eles escaparam de volta pela própria plataforma em que estavam. Após fugir da plataforma, eles foram para outro local, onde um truque existe há mais de 20 anos. Não surpreende que já haja várias teorias sobre como isso foi feito. Tenha em mente que a explicação que estamos procurando precisa ser a mais prática e lógica, porque essa não foi a primeira nem a última vez que ele realizou esse truque. Dave, na verdade, repetiu esse truque em vários lugares durante seus shows ao vivo, justamente para reduzir as chances de falha. Ele deveria criar o truque com o mínimo de variáveis para controlar. Se alguém acha que todos no teatro participaram do truque, David Copperfield só teria feito isso uma vez, como no sumiço da Estátua da Liberdade. Em vez disso, esse truque em particular fez parte dos shows ao vivo dele por anos. Era essa transmissão ao vivo, imagens pré-gravadas. Uma teoria popular diz que tudo foi pré-gravado e rastreado. A Polaroid assinada foi copiada quando os assistentes dele manusearam a Polaroid nesse momento, enquanto as iniciais TS foram extraídas e colocadas nas imagens pré-gravadas. Nas imagens gravadas, a foto que David Copperfield mostrou era branca. As iniciais no braço dele também foram mostradas com edição de vídeo ao vivo. Usar esse método significaria que os voluntários podem ser realmente seleções aleatórias. No entanto, surgem problemas quando entramos nos aspectos técnicos dessa teoria e consideramos sua praticidade. Preste muita atenção às iniciais. Ao girar levemente o braço no sentido horário, as iniciais movem-se sincronizadas com sua pele e a curva superior do S afina conforme ele estica a pele com o dedo. A tecnologia para rastrear iniciais com precisão e garantir que as letras se movessem naturalmente com a pele era muito desafiadora na pós-edição e inviável em transmissões ao vivo. As técnicas de rastreamento da época envolviam o uso de keyframing manual com softwares de rastreamento primitivos, que conseguiam lidar com movimentos simples, mas tinham dificuldades com deformações complexas, como o esticamento da pele. A resolução inferior das câmeras dificultava o rastreamento eficiente. A Polaroid dada a David já exibe a imagem visível quando ampliada pela câmera. Não há desalinhamento entre a foto e a borda branca da Polaroid, nem o nome de Amber flutua mesmo com a mão de David Copperfield tremendo sempre. A compressão de vídeo também diminuiu a resolução na transmissão ao vivo. A compressão era necessária para gerenciar a largura de banda, mas também resultou em perda de detalhes finos, tornando ainda mais difícil acompanhar movimentos pequenos e sutis, como o esticamento da pele em tempo real. Mas e quanto ao uso de tela verde ou chroma key? Se pintassem parte do braço de Copperfield de verde, a equipe de efeitos visuais poderia sobrepor as iniciais. Esse processo só colocaria a imagem sobre a superfície verde, sem considerar o esticamento ou movimento da pele. Quando a pele estica, as iniciais não acompanham. Em vez disso, as iniciais permaneceriam estáticas, fazendo parecer que estavam simplesmente flutuando sobre o braço, sem fazer parte da pele. Além disso, ao mover o braço, as bordas das iniciais poderiam se desalinhar e partes delas seriam cortadas. Mesmo métodos avançados de rastreamento para superfícies deformáveis, como por malha, não existiam na prática em 2001. Eliminar rastreamento ou chroma key garante que as filmagens pré-gravadas não sejam adulteradas. Esses participantes são cúmplices? Isso significa que as evidências precisavam ser duplicadas no palco, o que só poderia ser feito se esses participantes aparentemente escolhidos, livremente fossem cúmplices. Algumas suspeitas sobre a filmagem desse truque reforçam a teoria de que esse método foi usado. Um vídeo de 14 anos sugere que, com treino, David Copperfield poderia jogar a bola por cima do ombro e acertar onde queria ou contar com vários cúmplices na primeira fila. Se Copperfield jogou intencionalmente para o primeiro cúmplice, a seleção restante poderia ser manipulada relativamente fácil, já que eles não precisariam jogar a bola por cima do ombro. Agora, embora esse método não tenha sido mencionado antes, Dave também poderia ter usado várias gravações pré-gravadas. Por exemplo, se um dos cúmplices não conseguisse lançar a bola na distância correta,
ou se outra pessoa a pegasse. Um vídeo pré-gravado diferente poderia ser usado para manter a ilusão. Assim, se outro grupo pegasse a bola, 4 pessoas distintas apareceriam na gravação, só a Polaroid seria duplicada, mantendo as iniciais TS. Isso ocorre porque as iniciais podem ser de qualquer pessoa, homem ou mulher. Após tirar a foto, o assistente poderia substituí-la pela Polaroid usada na filmagem pré-gravada. Não é suspeito que um dos aspectos mais cruciais do truque, a assinatura da Polaroid, que nos permitiria conferir com capturas de tela, não mostrou claramente ela escrevendo o nome? Sobre as iniciais escritas no braço de David Copperfield, alguns podem sugerir que, como ele está escrevendo apenas 2 letras, ele poderia facilmente reproduzi-las com prática suficiente. Porém, a espessura das iniciais e a localização no braço de Copperfield são precisas demais para serem simples reprodução. A menos, é claro, que as iniciais do vídeo pré-gravado sempre estivessem no braço de Copperfield. Em outras palavras, a cena em close dele escrevendo é apenas uma ilusão, semelhante a como tatuagens podem ser escondidas com maquiagem. As iniciais do braço dele também poderiam ter sido escondidas. Ao vermos TS escrevendo no braço, não vemos a ponta do marcador tocar sua pele, então talvez só presumamos que ele funcione normalmente. Isso faz muitos acreditarem que o marcador continha líquidos especiais, funcionando como um removedor de maquiagem com ponta de espuma preta que liberava líquido ao tocar a pele de Copperfield, mas essa teoria tem uma grande falha. A primeira é que muitos participantes de suas apresentações ao vivo sugeriram que foram selecionados e até participaram. Então, ou eles escreveram suas iniciais no braço de David Copperfield, ou eles mesmos ou seus filhos desenharam no quadro. Além disso, a ideia de cúmplices é mais suposição que evidência concreta. Os arremessos simplesmente aconteceram de ser perfeitos o suficiente para selecionar os cúmplices, enquanto, ao mesmo tempo, um dos participantes aleatórios, que era uma criança, simplesmente conseguiu replicar perfeitamente a letra J 2 vezes. Se cúmplices foram usados, não foi inteligente escolher uma criança. Isso complica a possibilidade de uma replicação. Um adulto experiente pode replicar um desenho, mas pedir isso a uma criança no palco torna improvável que ela seja cúmplice. Portanto, só nos resta aceitar que as iniciais na Polaroid assinada no Havaí são as mesmas vistas no palco sem qualquer replicação. Então eles estavam mesmo em uma praia e tudo era ao vivo? Buscando a solução mais prática e confiável, é preciso minimizar variáveis. Tela verde, figurantes para rastreamento ou replicação não são métodos práticos. Vocês podem sugerir que, como houve 15 segundos entre o desaparecimento e o surgimento na praia, o teatro poderia estar perto de uma praia feita para parecer o Havaí. Mas essa seria a última coisa que Copperfield faria, pois todos no teatro saberiam. Além disso, o truque ocorreu em Memphis, Tennessee, a 4.000 quilômetros do Havaí. A praia mais próxima é em Gulf Shores, Alabama, a cerca de 6 horas de carro, 360 milhas. Isso significa que ele teria que providenciar uma alternativa, como uma praia realista mais artificial, construída nos bastidores ou embaixo do teatro, com ondas artificiais, areia, água e um céu com aparência realista. Ondas artificiais poderiam ser criadas com palmeiras e areia reais utilizadas. Se as nuvens se movem, o céu teria que ser uma tela de projeção traseira. Isso projeta uma imagem em tela translúcida, ideal para elementos grandes ou desfocados como céus, montanhas ou arranha-céus, sem muitos detalhes. O cérebro humano não espera muitos detalhes em objetos distantes, então não seria preciso um chroma key, embora a explicação funcione teoricamente. Na prática, a configuração seria muito complexa e exigiria ótimo planejamento para parecer realista. Também seria incrivelmente caro. Sim, David Copperfield tem uma grande fortuna, mas produzir uma praia artificial para cada palco em que ele se apresentava, já que ele não fez isso apenas em um teatro, seria uma loucura. Levar tudo isso para cada apresentação seria inviável. Sim, sabemos que ele não mostra uma visão de 360 graus da praia, mas para sanar dúvidas sobre sua praticidade, basta considerar a escala da praia. Quando Michael vai até a margem, percebe-se o tamanho da praia comparado a ele, indicando que estão numa praia real ou em uma filmagem pré-gravada, reiniciando o ciclo lógico.
Qual peça do quebra-cabeça seguimos ignorando? Aqui está o segredo. Para entender o segredo por trás dessa ilusão complexa e como a transmissão ao vivo é filmada, vamos analisar do ponto de vista da equipe. Tudo ocorreu diante de uma tela verde e foi filmado ao vivo. Mas onde estão Michael e David Copperfield? A transmissão ao vivo inicialmente mostra uma filmagem pré-gravada deles aparecendo na praia. Assim que Michael volta correndo da maré, David sai de cena e permanece afastado. Você verá a câmera dando zoom para fora. Nesse momento, o verdadeiro David Copperfield aparece diante da câmera, e o cinegrafista evita sobreposição com o Michael gravado antes. Quando a câmera dá zoom no braço de David Copperfield, ele revela as iniciais. O Michael pré-gravado sai e o verdadeiro assume a mesma posição, vira à direita e tira a Polaroid assinada, que David exibe com a câmera se aproximando. Como a interação ainda está acontecendo entre os dois, o Michael pré-gravado ainda não entrou na filmagem pré-gravada. Mas, exatamente quando a câmera dá um zoom e se move levemente para a direita, Michael está pronto para sair de cena junto com David Copperfield, que já se moveu para a direita quando a filmagem pré-gravada mostra o pai de Michael entrando. E o Michael pré-gravado aparece. Tudo o que você vê agora é pré-gravado, inclusive quando David Copperfield se esconde na cortina e desaparece. Agora vamos aos detalhes técnicos das imagens pré-gravadas. Durante a transição entre as imagens reais e as pré-gravadas, a câmera da pré-gravação deve permanecer extremamente estável, sem dar zoom. O zoom que mostra a placa Polaroid e as iniciais de David Copperfield é feito pela câmera da transmissão ao vivo. Quando David e Michael não aparecem, a câmera da pré-gravação pode dar zoom livremente, explicando a tremedeira só nessas partes de imagens pré-gravadas. Além disso, quando o verdadeiro David Copperfield e Michael aparecem, nunca mostram o corpo inteiro deles, comprovando ainda mais a precisão do método. As imagens pré-gravadas deles aparecendo na praia e Michael caminhando em direção às ondas poderiam ter sido filmadas no Havaí ou em uma praia semelhante. Eles não precisavam de visão de 360 graus, limitando o vídeo pré-gravado a cerca de 150 a 160 graus. Alguns podem dizer que não foi chroma key, mas sim projeção traseira na transmissão ao vivo. Porém, há um problema nisso. Chroma keys oferecem imagens mais nítidas, sem brilho ou distorção, comuns na projeção traseira. Boa iluminação garante chroma key limpo, já a projeção traseira sofre com luz ambiente. Chroma keys integram gráficos em tempo real perfeitamente, ideais para produções dinâmicas. Já a projeção traseira pode ter distorções, como efeito trapézio e cores imprecisas. A equipe de David Copperfield precisa de acessibilidade para sincronizar o vídeo ao vivo com o desaparecimento. Uma pista importante do uso da tela verde é o cronômetro, que pode ser manipulado na tela. Bem quando Michael está prestes a correr para a praia na transmissão ao vivo, o cronômetro desaparece, indicando ainda mais o uso da tela verde. Além disso, David é conhecido por usar tecnologia avançada, então não faria sentido usar projeção traseira, já ultrapassada na época. A produção profissional de filmes já usava telas verdes naquela época. Na verdade, telas verdes já eram populares e usadas em imagens ao vivo, especialmente em previsões do tempo nos Estados Unidos da América, nos anos 1970, décadas antes desse truque. Uma teoria diz que só o início da transmissão ao vivo no Havaí foi realmente ao vivo. O resto teria sido gravado, devido às mudanças das sombras na areia. No início, sombras fortes aparecem, mas depois somem. Essa teoria é falha, pois nuvens grandes no céu podem bloquear a luz do sol e fazer as sombras sumirem por um tempo. Uma análise lógica avaliaria o comprimento das sombras, não seu desaparecimento, para identificar diferenças entre imagens ao vivo e gravadas. Enquanto a filmagem pré-gravada tem um comprimento fixo, a parte em que o assistente de Copperfield está esperando pelo desaparecimento pode ser desacelerada sem diferenças perceptíveis, já que não há movimento significativo. Após o desaparecimento, a filmagem pode voltar ao ritmo normal para sincronizar com o evento ao vivo. Mesmo com um pequeno atraso na sincronização, é insignificante. O uso das cortinas na praia permitiu que aparecessem sem precisarem entrar antes. Eles estavam simplesmente escondidos em um grande buraco cavado na praia, permitindo que emergissem quando o momento fosse certo.
O buraco permite que eles se agachem de modo que a altura da cabeça fique alinhada com o nível do chão. Eles não precisam, na verdade, cavar um buraco do comprimento total do corpo, caso contrário, seria difícil sair instantaneamente. Na posição agachada, basta levantar quando a cortina sobe e avançar até a câmera, escondendo o buraco atrás. Este vídeo sugere um espelho longo colocado horizontalmente em um dos lados da praia para servir de cobertura enquanto rastejam, mas usar espelhos é ilógico. A ilustração da praia omite detalhes importantes, como as palmeiras e os assistentes visíveis na transmissão ao vivo. Para os espelhos funcionarem, a câmera deveria estar parada, mas ela se move sempre. Os espelhos bloqueiam o que está atrás. Então, um espelho à direita ocultaria as árvores e refletiria os assistentes erguendo a cortina. Portanto, espelhos não fazem sentido. Outra ideia é usar fios invisíveis vindos de cima, mas como o topo da estrutura é claramente visível, não é possível entrar ou sair por ali. Subir andando por trás da praia é irrealista, pois a visão está exposta e eles não cobririam tanta distância no tempo em que a cortina está levantada. Qualquer tentativa de entrar pelos lados seria exposta. A câmera, dando zoom após o sumiço de Copperfield, reforça a existência de um buraco subterrâneo. Veja que a cortina só é tirada após o zoom da câmera. Sem o zoom, o buraco apareceria claramente. Ao dar zoom e inclinar à esquerda enquanto afastam a cortina, eles escondem o buraco à direita da tela com distração. Agora vamos abordar a parte mais intrigante da ilusão: o desaparecimento da plataforma. Como isso foi executado de forma tão impecável? Sabemos que a plataforma tem 5 centímetros de espessura, com um espelho convexo proporcionando vistas tanto da frente quanto de trás. Cabos de metal ligam 2 pilares em uma ponte suspensa. Após as cortinas caírem, 15 segundos depois, uma sirene tocou e ambos sumiram. Não há truques de câmera, pois isso não explicaria seus shows ao vivo. A única maneira de eles terem saído da plataforma seria por este caminho, mas eles não poderiam ter saído andando enquanto a cortina estava sobre eles. Suspeitamente, em vez de filmar de lado como momentos antes, a câmera mudou para uma visão frontal. Além disso, você verá fogos de artifício cobrindo todo o caminho da cortina. Durante o desaparecimento, o caminho até as colunas ficou visível, só sendo bloqueado quando a cortina foi fechada. Reflita por que David Copperfield não apenas deixou as cortinas caírem, como fez na ilusão da Muralha da China. O desaparecimento teria sido tão impressionante ou até mais impossível. Nessa ilusão, ao caírem as cortinas, ele se escondeu na base da plataforma. Observando a plataforma onde estavam David e Michael, há uma pequena abertura que teoricamente poderia escondê-los apenas se fossem crianças pequenas, porque a metade superior do corpo deles ainda ficaria visível, mesmo que espelhos fossem usados para refletir as luzes circulares, criando a ilusão de transparência. Porém, é possível ver a cortina e os fogos diretamente pela frente da plataforma. Isso explica por que as cortinas não caíram. Eles não se esconderam na base da plataforma como estadia temporária, já que essa explicação não faz sentido se eles se escondem ali. A cortina era sua única proteção. Sem ela, não tinham como escapar. Uma teoria sugere que a ponte tem um material elástico que se estica para acomodar David e Michael, com fios puxando-os através dela. Porém, essa teoria não se sustenta, pois não há inchaço ou saliência visível ao sair a cortina. Alguns dizem que o preto disfarça o inchaço, mas isso só vale visto de cima. Aqui, no nível da plataforma, nem com câmera lenta algo é visível. Reflita sobre o tamanho de Davi e Miguel. Ambos já são adultos. Se passassem na horizontal, o volume seria grande e visível de longe. Estamos vendo de um ângulo ideal para detectar qualquer distorção desse tipo, mas nada aparece. Está claro que eles foram puxados com a cortina. Na verdade, por um breve momento, conseguimos ver a cabeça de alguém em uma posição horizontal. Mas os fios de suspensão não atrapalhariam esse movimento? Aqui temos uma visão mais clara, mostrando que os fios de suspensão, na verdade, não estão no caminho da saída pela ponte. A finura da plataforma revela o momento em que qualquer movimento repentino ocorre. A plataforma sobe quando o peso dos 2 adultos é retirado assim que o pano é puxado para trás. Isso mostra claramente que eles foram puxados junto com a cortina. Ser puxado junto com a cortina indica que precisavam ser levados em linha reta, sem serem arremessados contra os pilares, o que ocorreria se usassem só um cabo, mesmo centralizado.
O movimento brusco provavelmente os faria colidir com os pilares, um risco que não vale a pena correr. Agora, a cortina está relativamente a uma pequena altura acima da superfície, e nós percebemos a cabeça de um deles nesse momento, o que significa que eles estavam sendo carregados horizontalmente. Isso exige um método muito seguro, permitindo que até os próprios atores façam a cena, sem depender de dublês nos filmes. Em Homens de Preto Internacional, um alienígena empurra o agente escada abaixo. Para criar esse movimento violento, os cineastas usam o truque puxão de catraca. Durante um puxão de catraca, o dublê é amarrado a cabos movidos por um cilindro de ar comprimido que o puxa para trás, para frente ou para cima. Quanto mais pressão, mais longe vão. É possível ver os 3 cabos levantando-o do chão e reduzindo a velocidade antes do impacto. Um mecanismo muito parecido foi usado para o Vanish. Eles usavam os cintos de segurança por baixo da roupa enquanto a cortina cobria. Então, assim que a cortina caiu, David Copperfield pegou a luz para balançar enquanto Michael conectava o gancho nele e em David. Isso explica por que a lâmpada se movia atrás da cortina até o momento em que foi puxada. Eles não escaparam antes da cortina ser puxada, nem depois, mas sim sob a cobertura da cortina, quando ela foi removida. Olhando de perto aqui, você verá 2 rodinhas plásticas brancas. Essas rodinhas são, na verdade, roletes para os feixes de metal verticais deslizarem e se moverem, abrindo espaço enquanto toda a gaiola está coberta pela cortina. Esse método garante que ambos sigam um caminho reto, já que os 3 fios estão conectados para um movimento bidimensional. Ainda assim, resta a dúvida se ser puxado por fios nessa velocidade é seguro. Para entender isso, precisamos calcular a força G. As variáveis principais são aceleração e gravidade. Para calcular a aceleração, precisamos da distância percorrida por David Copperfield na plataforma e do tempo gasto. A distância aproximada pode ser estimada obtendo uma visão lateral da plataforma e usando a altura estimada de David Copperfield em 2001 para medir sua altura em relação ao comprimento da plataforma para um cálculo aproximado. O trajeto percorrido foi de cerca de 24 pés, 7,32 metros, em 0,75 segundos, gerando uma força de 2,65 G, similar à de uma montanha-russa. Essa força G é segura por curtos períodos, sendo 3,4 vezes menor do que os potencialmente fatais 9G. É importante notar que a força G é independente do peso de Copperfield e Michael. Como ambos foram puxados juntos, eles experimentaram a mesma força porque passaram pela mesma aceleração com os mesmos cabos. Para mais segurança, um airbag pode ser colocado onde eles aterrissam, se soltam dos cabos e entram no estúdio com tela verde. Lá, apresentariam partes ensaiadas do truque com evidências ao vivo do teatro. A ilusão da serra na cabeça. Jamie Raven, famoso mágico do Britain's Got Talent, já fez uma perigosa ilusão com uma lâmina de serra giratória. Ele pediu para um voluntário colocar a cabeça no cepo enquanto ele trancava no lugar, restringindo qualquer movimento. Depois, ele tirou o pano da serra, mostrando o truque arriscado que faria. Ele pôs um balde sob a cabeça dela, ligou a serra e a direcionou ao pescoço dela. Surpreendentemente, mesmo com o movimento da serra, nada aconteceu com ela. Como ele fez isso? Tenho quase certeza de que a primeira coisa que veio à mente imediatamente foi que a lâmina tinha que ser adulterada de alguma forma. Nós realmente vemos a lâmina girando. É possível que a parte superior da lâmina gire separada, enquanto a inferior se dobra ao passar pelo pescoço da voluntária. Depois que ele parou a lâmina giratória, vemos claramente que a parte de cima e a de baixo são uma peça única. Você pode pensar que a voluntária desviou da lâmina abaixando o pescoço sob a serra giratória. Mas esse também não é o caso, porque podemos ver os dentes da serra bem aqui enquanto ele desliza a lâmina lentamente. Os dentes, de forma alguma, desviam do pescoço da voluntária e ela está em uma posição em que nem conseguiria abaixar o pescoço mesmo se quisesse. Além disso, ela nem é assistente de mágico. Ela é apresentadora do programa e nem sabia de antemão o que ia acontecer. Então o aparato teve que ser projetado para desviar do pescoço dela. Ouça com atenção o momento em que a lâmina da serra começa a girar. Agora, quero que você compare o som com o de uma lâmina de serra girando de verdade.
Você notará uma diferença imediata, pois o adereço emitia um som constante de chocalho em intervalos frequentes. Sim, a lâmina não está girando, mas na verdade está oscilando de forma semelhante ao funcionamento de uma serra de gesso. Serras de gesso são serras especiais com uma lâmina giratória, mas o que há de tão único nessa lâmina é que ela nunca corta a pele humana, mesmo ao entrar em contato com ela. Esse movimento oscilante corta o gesso duro e rígido, mas é menos eficaz em materiais mais macios e flexíveis, como a pele humana. O princípio fundamental é que o material duro do gesso resiste ao movimento de vai e vem, permitindo que a lâmina o corte. Já a pele humana, por ser macia e flexível, absorve o movimento oscilante sem se cortar. Isso significa que essa correia de transmissão que vemos, aparentemente conectando o motor à lâmina da serra, está presente apenas para dar a ilusão de que a lâmina está girando, pintando uma seção dela de branco. Saber que a serra vibra não explica como ela evitou totalmente o pescoço do voluntário. Perceba que essa seção no canto inferior esquerdo da lâmina não era visível antes, pois estava coberta por este painel de parada de emergência. E uma vez que ela passa para o outro lado, essa seção também não fica visível. Apesar de ser feita de uma única placa de aço maciço, a lâmina não é completa e tem um entalhe semicircular. Como a lâmina está oscilando, esse entalhe semicircular permanece escondido em uma seção enquanto a lâmina oscila em um pequeno grau de movimento. Enquanto empurra a lâmina da serra, o mágico gira manualmente esse entalhe sobre o pescoço com a mão direita atrás do aparato, enquanto ela está simultaneamente oscilando, e esconde o entalhe nesta seção do aparato ao final da ilusão. O impossível truque de cartas pensadas de David Blaine com Jimmy Fallon. Esse truque de cartas, em particular no programa do Jimmy Fallon, é um dos vídeos mais virais do canal de David, com mais de 36 milhões de visualizações. Neste truque, David Blaine embaralha o baralho 3 vezes nas mãos, garantindo que fique bem misturado. Depois, ele pede que Jimmy pegue 5 cartas sem que David veja. Ele pede a Jimmy que pense em uma das 5 cartas, então as cartas são embaralhadas atrás dele. David pede que Jimmy foque só na carta escolhida, enquanto anuncia e coloca as outras 4 cartas na mesa uma a uma. No fim, Jimmy segura a carta escolhida que David descobre na hora. Isso quer dizer que Jimmy Fallon está no truque? Não. Na verdade, esse truque usa um método inteligente na forma de manusear as cartas. Se você pensou que Davi usou um baralho arranjado, está certo. Mas isso não explica como ele fez 2 embaralhamentos com ponte nesse mesmo baralho, o que contradiz a ideia de baralho arranjado. Dave também já realizou esse mesmo truque com um grupo de estudantes universitários. Nessa apresentação, ele usou um baralho emprestado, não o seu. Se David Blaine usa um baralho arranjado, ele não pode se apresentar com um baralho emprestado. Em segundo lugar, ele usou a pilha mnemônica. Mas o que torna essa pilha tão especial? Se você prestar atenção à apresentação dele, verá que as cartas estão em ordem do as ao rei por naipe, mostrando que ele usou um baralho novo emprestado. Porém, ele está reorganizando e embaralhando o baralho várias vezes antes de se apresentar. Esses embaralhamentos não são aleatórios, mas organizam a ordem do baralho novo na pilha mnemônica. Para aqueles que querem aprender esses embaralhamentos, eu coloquei o link do tutorial para isso abaixo. Em resumo, o controle consiste em contagens de cartas individuais e embaralhamentos faro. Mas o David não fez um embaralhamento rifle e perdeu a pilha aqui. Observando bem as mãos do David Blaine, nota-se que, apesar de aparentar fazer o embaralhamento rifle e entrelaçar as cartas, ele separa os pacotes antes do bridge. Só um dos pacotes é dobrado com o polegar direito dele para que as cartas pareçam se entrelaçar. O que você viu, na verdade, foi um embaralhamento falso, conhecido como embaralhamento falso de Einstein. Aqui você vê uma pilha de cartas em ordem, um embaralhamento rifle e um bridge feitos à vista, enganando nossos olhos. Mas ao virar o baralho, a sequência das cartas permanece exatamente a mesma. O segredo dessa técnica é embaralhar as cartas por uma ponta, tornando tudo convincente para quem vê de frente. Pela visão exposta, você pode ver uma abertura clara aqui, que é aproveitada para desentrelaçar os 2 montes, e depois um dos montes é lançado para parecer que as cartas estão se entrelaçando, como você esperaria em uma ponte logo após um rifle.
Saber que Davi fez um embaralhamento falso facilita tudo. Neste momento, quando ele pede para Jimmy Fallon tirar cartas do leque, ele não permite que ele pegue quaisquer 5 cartas. Em vez disso, ele instrui a pegar um grupo de cartas. Pega tipo 5 cartas, igual mão de pôquer, são 5? Ótimo, não mostra pra ninguém, só você. Ao pegar um grupo de cartas e imediatamente cortar o baralho, que você pode ver claramente David Blaine fazendo aqui, ao colocar o topo do monte na parte de baixo, ele só precisa dar uma olhada rápida na carta do topo e na carta de baixo do baralho, na mão dele, para saber quais são as 5 cartas em sequência que Jimmy tem. Neste caso, você pode ver claramente que a carta de baixo que David Blaine está segurando na mão esquerda é o 7 de espadas. Segundo a ordem mnemônica, após o 7 de espadas vem 10 de copas, as de ouros, 4 de espadas, 7 de copas e 4 de ouros. Se você for até quando Jimmy mostra as 5 cartas, verá que eram as mesmas que ele tinha o tempo todo. Aqui, Davi olhou a carta do topo e a de baixo do baralho pedindo que Jimmy fizesse igual. Mas você ainda pode ter uma pergunta em mente. Davi Blaine sabia quais eram as 5 cartas com Jimmy Fallon, mas não como ele descobriu exatamente qual carta Jimmy escolheu e só pensou. O método é muito inteligente. Assista. Pense especificamente na sua carta e faça isso agora. Coloque atrás das suas costas. Coloque atrás das suas costas. Não, o grupo todo atrás das suas costas. Perceba a instrução de David Blaine para colocar atrás das suas costas. Essa instrução faz com que o espectador pense que precisa colocar a carta que pensou atrás das costas assim que começa a puxar a carta pela metade, o que acaba revelando a posição da carta escolhida em sua mente por meio de um gesto físico. Isso acontece devido ao jogo de palavras inteligente de David Blaine. Em seguida, essa instrução é imediatamente seguida por outra instrução. Pense em todas elas, mas pense especificamente na sua carta e faça isso agora. Coloque atrás das suas costas, coloque atrás das suas costas. Não, o grupo inteiro atrás das suas costas e embaralhe. Para disfarçar a falta de comunicação, peça que todos coloquem as cartas atrás das costas e embaralhem. Neste ponto, não importa se eles embaralham as cartas atrás das costas, porque as 5 cartas iniciais que eles tinham na mão não podiam ser embaralhadas. Na apresentação dele no The Tonight Show, notamos algo suspeito. Assista a isso. Coloque as cartas atrás das costas. Você notará quando David Blaine se afasta de Jimmy, ele parece falar, mas a câmera corta imediatamente. Os produtores do The Tonight Show cortaram essa parte para ocultar o método de David Blaine ao descobrir o carro que Jimmy pensava. Como a apresentação dele com os estudantes não teve cortes, vimos claramente seu método astuto. O desaparecimento prova de fogo de Drummond Money Coates. O Drummond Money Coates fez um truque incrível ao escapar da fogueira. Ele começou se aproximando da estaca e sendo acorrentado, tendo apenas um clipe de papel para ajudá-lo na fuga. Em seguida, gasolina foi derramada sobre ele enquanto uma espiral de pólvora o cercava. Um voluntário foi chamado para acender uma das extremidades da pólvora e o cronômetro começou a contar. A cada segundo, o fogo se aproximava enquanto ele tentava fugir. Ele conseguiu abrir a fechadura da mão, mas, infelizmente, não conseguiu remover a corrente do pescoço, o que fez com que ele pegasse fogo. Mas aqui está a reviravolta. Quando os assistentes correram com extintores para apagar as chamas, Drummond Money Coates sumiu na fumaça assim que ela se dissipou. Mas para onde ele foi? Bem, sabemos com certeza que ele não simplesmente desapareceu no ar. Uma rápida observação ao redor mostra que ele está completamente exposto e não está realmente bloqueado por nada, exceto por essas grandes pedras. É claro que ele não pode sair andando sem ser visto. Além disso, o público fica como um pequeno grupo de um lado. Em truques de mágica onde o mágico desaparece, normalmente usam uma cortina ou pano para ocultar a saída. Agora, alguns podem até dizer que todos aqueles espectadores são apenas atores, e Drummond Money Coates simplesmente correu de volta direto para a pedra quando a câmera estava ao nível do chão enquanto o extintor de incêndio era borrifado nele. Mas se eles não fossem espectadores de verdade, Drummond Money Coates os teria colocado ao redor dele, não só na frente em um ângulo específico. Criss Angel, por exemplo, fez seu desaparecimento em um ferro velho, com espectadores e voluntários presentes ajudando e assistindo.
Eles ficaram ao redor dele nesse ato específico em que ele desapareceu. Aqui, ele usou o método clássico de utilizar uma cortina, mas também um espelho. Mas como exatamente? Quando o truque começa, o mágico sobe na laje e todos no chão, inclusive um homem de camisa amarela fluorescente ao fundo, tem sombras visíveis. Após um corte de câmera, o ângulo da sombra do homem com a camisa fluorescente muda. Isso ocorre porque o mágico colocou um espelho sob a laje entre dois suportes, fora das câmeras. O espelho esconde objetos atrás do mágico, enquanto outro homem fantasiado fica à frente, criando reflexos que fazem o barril parecer estar atrás do mágico, mesmo com sombras e cores diferentes. Após o corte de edição, o formato do chão muda levemente, assim como a cor do barril antes e depois do corte. Quando os assistentes soltam a cortina, o mágico pula da laje e se esconde atrás do espelho. Da mesma forma, em outra ilusão clássica, pessoas cercam o mágico que fará um elefante surgir atrás de uma cortina. Os espectadores também atuam na ilusão. Fazer eles cercarem o mágico só engana os espectadores, enquanto levam o elefante atrás da cortina diante de todos. A câmera está posicionada para que a cortina bloqueie a chegada do elefante, mas aqui a Drummond Money Counts usou extintores de incêndio. Existe uma razão lógica para os mágicos normalmente usarem cortinas e não extintores de incêndio, porque as cortinas são opacas e, portanto, não revelam o que está acontecendo atrás delas. Com extintores de incêndio, a nuvem tem espessura irregular. Fazer essa ilusão à noite, com o fogo como fonte de luz na área, deixa tudo muito iluminado atrás e coloca ele em desvantagem. Ao invés de ajudar Drummond Money Counts no desaparecimento, isso gera uma sombra visível até pela fumaça do extintor. Como a filmagem foi registrada, podemos analisar de perto o que acontece. No truque de Drummond Money Counts, ele não podia correr para trás das pedras, nem subir ou ir para outro lugar, exceto para baixo, que é exatamente o que observamos quando a nuvem do extintor de incêndio tenta escondê-lo. Perceba que ele inicialmente está com os braços estendidos para cima, depois aponta as mãos para baixo. Dentro dessa sombra projetada na nuvem, vemos ele assumir uma posição de cócoras, como se suas mãos estivessem alcançando algo no chão. Mas, do ângulo de cima, poucos segundos antes, enquanto ele estava amarrado, não havia alçapão no chão. O que ele quer alcançar? O alçapão está escondido e camuflado à vista de todos. Aqui você pode ver nesta ilustração que há um pano que foi feito de forma que um adesivo foi aplicado em cima dele. Em seguida, terra e pedras do mesmo tipo do local foram aplicadas em camadas, ajudando na camuflagem com o ambiente. Esse pano recebeu uma forma estrutural com uma tampa de madeira a qual ele está preso. Drummond Money Counts se agachou, juntou as mãos e pulou em um buraco cavado no chão. Por isso, na sombra da nuvem, vemos Drummond Money Counts agachado por milissegundos. Então a parte inferior escurece, pois a luz do fogo foi bloqueada quando ele levantou a tampa para pular no chão. O fechamento repentino da tampa enquanto a nuvem do extintor de incêndio ainda estava acumulada, fez com que uma parte da nuvem fosse sugada para dentro do chão. Assim vemos a nuvem pairando sobre o chão. Para quem questiona por que as roupas dele não derretem durante acrobacias com fogo, é porque dublês usam várias camadas de proteção. Eles geralmente usam 3 camadas de roupas íntimas à prova de fogo, embebidas no material retardante de chamas Zell Gel. Além disso, eles colocam mais 3 camadas. Um traje de chuva, um de fogo e outro fino de algodão. Zell Gel adicional é aplicado em qualquer pele exposta, de acordo com o coordenador de dublês de Game of Thrones, Raleigh Earlam. O tempo é crucial em dublês de fogo. Dublês não podem ficar em chamas por mais de 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fora, fora, fora. Se você chegou até aqui no vídeo, não esqueça de deixar o like. E também considere se inscrever. Isso ajuda a crescer o canal. O truque insano de teletransporte de limão do Dínamo. Dínamo pega um limão, coloca na prateleira de cima à vista de todos e se afasta. Depois de mostrar as mãos vazias, ele as une e, magicamente, em um instante, o limão se teletransporta direto para suas mãos em concha. Então, como ele fez esse truque? Ao analisar o vídeo com atenção,
você percebe detalhes estranhos que tornam a gravação da apresentação questionável. A primeira coisa é o fato de que o limão que vimos Dynamo colocar na prateleira parece muito diferente daquele que vemos depois do corte da câmera mostrando os espectadores. Ao dar zoom e comparar os dois limões, nota-se uma diferença clara de tamanho. Após o corte da câmera, o que vemos é mais amplo. Além disso, a luminosidade muda. Embora pareça ser uma filmagem contínua, as sombras no limão que ele colocou antes do corte da câmera parecem muito mais naturais em relação ao ambiente do que o limão após o corte, que parece fora de lugar, e até mesmo sua posição está muito mais próxima do que antes de ele colocá-lo na prateleira. No início, ao pegar o limão e ir até a prateleira, notamos um amassado nas costas da camisa dele, perto do jeans, quando se levantou. Enquanto ele caminha, o amassado continua com o mesmo formato, mas imediatamente após o corte da câmera, o amassado está completamente diferente. Até mesmo a iluminação na camisa dele muda de repente, sendo que antes havia luz natural de fora batendo na camisa dele. Depois vemos uma luz amarela brilhando sobre ele e na prateleira. Enquanto ele vai até a prateleira, vemos a luz da janela refletida atrás, mas depois o reflexo some totalmente. Isso prova que essa filmagem específica que vimos dele colocando o limão na prateleira e depois aparentemente olhando para os espectadores na mesa, foi gravada separadamente e em outro momento durante o mesmo dia, quando ninguém além de Dynamo e seus cinegrafistas estavam presentes. Dynamo só fingiu olhar para os espectadores nessa filmagem. Muitas vezes, quando menciono cortes de câmera durante a gravação de um truque de mágica, muitos dos meus espectadores comentam que cortes de câmera não podem acontecer na vida real. Portanto, os espectadores devem ser cúmplices também. Para entender essa confusão, lembre-se que mágicos como Dynamo, que fazem mágica na televisão, editam e regravam partes depois da apresentação, para que o efeito pareça melhor do que seria ao vivo. As reações de celebridades e espectadores são captadas ao vivo, sem falsificação. Isso significa que o truque que os espectadores viram ao vivo, embora fosse o mesmo truque do limão, se teletransportando para as mãos dele, estava mais polido e quaisquer falhas acidentais foram removidas na pós-produção ou regravadas depois, e então combinadas com as imagens ao vivo. Nas imagens ao vivo, Dynamo pegou o limão, foi até a prateleira e secretamente o colocou na cesta abaixo. Não vemos ele colocando o limão na cesta porque a câmera mostra só suas costas. Depois disso, ele dobra uma aba autoselante com a imagem de um limão recortada que já está presente na prateleira em pé, de modo que pela frente parece um limão de verdade, mas por trás é completamente preta para se camuflar com a prateleira quando fica achatada. Por isso, o limão antes e depois do corte da câmera era diferente. O público ao vivo não viu claramente quando ele colocou o limão, pois essa cena foi gravada depois. Durante a transmissão ao vivo, os espectadores viram apenas a imagem de uma aba de limão recortada. Preste atenção, os espectadores não reconheceriam o limão como uma imagem falsa por ele estar colocado a uma certa distância e altura. Isso dificulta distinguir o limão real de um recorte de imagem. Vemos sua mão esquerda apoiada na parte superior da coxa. Enquanto ele move a mão, seu polegar aperta um limão falso feito de espuma que ele inicialmente prende entre as mãos e, em seguida, vai abrindo os dedos gradualmente para revelar o limão em sua mão ao mesmo tempo em que a aba se fecha. Mas espere, vemos os dedos dele abertos e no quadro seguinte o limão surge de repente. Como ele faz o limão surgir em sua mão em um segundo e sumir da prateleira sem vermos o movimento, mesmo assistindo o vídeo quadro a quadro? Ao dar zoom nos dedos de Dynamo e avançar um quadro para frente e outro para trás, vemos uma máscara borrada entre seus dedos, sobrepondo levemente o anelar. Sim, Dynamo editou essa parte com efeitos visuais, mascarando o limão em um quadro e removendo a máscara no seguinte, criando a ilusão de que o limão apareceu instantaneamente em sua mão para melhorar a ilusão. O mesmo método foi usado para fazer o limão sumir da prateleira, mas em vez de mascarar, removeram um quadro, explicando o salto brusco da câmera da esquerda para a direita. Por fim, como o limão que ele tinha nas mãos era um brinquedo falso de espuma, ele não o entregou aos espectadores para examinarem e, em vez disso, foi embora.
A dupla telepática no America's Got Talent. O famoso casal de médiums impressionou os jurados com seus poderes psíquicos no Britain's Got Talent, diante de uma plateia ao vivo. Eles iniciaram o show chamando Anti-Deck ao palco para inspecionar a venda e examinar os ouvidos de Marina para fones de ouvido. Depois, Marina colocou a venda e James pediu aos jurados que Amanda tirasse qualquer objeto da bolsa. Amanda entregou um carregador e um perfume. Sem dizer uma palavra, James enviou telepaticamente os detalhes do primeiro item, e Marina identificou o carregador através da leitura da mente, enquanto Ant e Deck a observavam atentamente para garantir que ela não estava espiando de alguma forma. James então pegou o frasco de perfume e o cheirou, e nesse momento, Marina identificou corretamente que era um frasco de perfume. Eles decidiram levar isso para outro nível, fazendo com que Amanda e Simon se comunicassem telepaticamente um pensamento entre si. Marina pediu que Amanda escolhesse um número de 1 a 100, referente a um país em uma lista no celular. Amanda escolheu a Itália como seu país. James pediu para Simon se levantar e tapar os ouvidos. De repente, Simon ouviu algo em sua cabeça. James pediu que Simon escrevesse no quadro branco o que ouviu. Quando Amanda revelou o país escolhido, Simon percebeu que pensava no mesmo. Eles são médiuns de verdade ou apenas mágicos com truques? Se você estava pensando que a venda que Marina usava era uma dessas com Bluetooth, parecida com as que você encontra no AliExpress, de forma que ela recebia informações sobre o objeto que os jurados entregavam para ela de um assistente nos bastidores, assistindo tudo por câmeras, infelizmente ele não foi isso que ela fez, porque aquela é uma venda comum. Os jurados não participaram do truque, e os itens que ela pegou da bolsa eram de livre escolha e dela. Durante todo o tempo em que Marina tentava decifrar com sua habilidade psíquica qual objeto ele estava segurando, havia completo silêncio, então ela não podia receber nenhuma informação visualmente, nem receber nada por áudio em tempo real também. Se você voltar alguns segundos e notar o que James disse após pegar certo objeto, vai entender rapidamente o que está acontecendo. Marina, vai me dizer o que é isso agora? Agora ouça o que James disse quando pegou o segundo objeto. Certo. E o que é isso? Sim, o que você ouviu eram palavras código mascaradas de pergunta ou comando simples. Se voltarmos lá para o início da apresentação e ouvirmos o que James tem a dizer... Amanda, se você tem coisas na sua bolsa, por favor, tire-as agora. Quanto mais estranho, melhor. Ao pedir que os jurados tirassem itens de suas próprias bolsas, e não de qualquer bolso ou roupa, eles reduziram as opções a serem identificadas. Aqui está uma lista de 30 itens comuns encontrados na bolsa ou carteira de uma mulher, geralmente ligados a cuidados pessoais, segurança, conveniência e atividades diárias. Cada item tem uma pergunta ou afirmação como palavra-código. Se ela tirasse um álcool em gel, James perguntaria a Marina, "Você sabe o que é isso?" Se ela tirasse um chiclete ou bala, ele perguntaria, "Como você identificaria isso?" Veja um exemplo de como uma frase codificada se associa a um item específico. Lembre-se, a lista de códigos deles será diferente. Esta é só para ajudar na compreensão. O método de codificação que foi preparado entre Marina e James também utiliza o silêncio como resposta para reduzir o número de frases associadas a um item específico e, em vez disso, ter 2 itens associados a uma única frase codificada. Por exemplo, aqui. Eu acho... Estou certa, consigo quase sentir o gosto. Você percebeu que ela acabou de descrever um frasco de perfume como se fosse algo para ser provado, ou seja, ela não estava afirmando um fato, mas estava indiretamente perguntando, na frente de todos, para James, se isso estava correto ou não. Sim, agora sinto o cheiro. Como ele ficou em silêncio, ela imediatamente soube que era um erro e teve que rapidamente passar para a segunda opção que eles haviam combinado, caso ele não respondesse, que era dizer que era algo que ela podia sentir o cheiro e, portanto, descrever um perfume. Eu quase posso sentir o gosto disso? Sim, agora eu posso sentir o cheiro, isso é um perfume. Se Amanda tivesse pegado um lanche quando James perguntasse a Marina, "O que é isso?" Marina repetirá a frase de que quase sente o gosto, observando a reação impressionada do público, e a resposta dele com um sim confirmará que é um lanche. Técnica comum na leitura fria,
em que o médium ou mentalista faz afirmações e perguntas gerais ou usa nomes genéricos. Se alguém na plateia se identificar com esse nome, o médium imediatamente foca nessa pessoa, como se estivesse procurando por ela na plateia o tempo todo. Na verdade, as informações gerais dadas pelo médium são detalhadas pelos voluntários ao responderem às suas perguntas. Por exemplo, nessa demonstração, pessoal, espero conseguir fazer uma conexão com alguém aqui esta noite e trazer um ente querido do mundo espiritual. Agora, alguém aqui esta noite? Ou é o Sr. Taylor, ou o nome Taylor tem uma conexão próxima com você? o médium faz afirmações que parecem específicas, mas são bem vagas. Ela afirmou que o Sr. Taylor estava presente e sugeriu que alguém poderia se identificar com esse nome, tornando tudo mais vago. A resposta do voluntário aleatório é usada por ela a seu favor, e ela a reivindica como se fosse parte de sua própria leitura psíquica ao afirmar isso. O sobrenome de solteira da minha mãe é Taylor. Porque, veja, eu tenho um cavalheiro aqui que se conecta com esse nome de forma muito clara. Você pode se surpreender com a forma como ela conseguiu acertar dizendo que era o avô dele. Com alguma análise, você logo percebe que ela não disse se era o pai da mãe ou do pai dele. Além disso, como ela está falando sobre alguém que já faleceu, o primeiro palpite dela geralmente é um homem idoso. Isso ocorre porque os homens costumam viver menos que as mulheres. Essa diferença pode ser atribuída a vários fatores, incluindo influências biológicas, comportamentais e sociais. Homens são biologicamente mais propensos a algumas doenças, como problemas cardíacos. Homens tendem a adotar mais comportamentos de risco, como fumar, beber em excesso e praticar esportes perigosos. Homens costumam buscar menos ajuda médica e seguir menos orientações. Esses fatores combinados contribuem para a expectativa de vida geralmente mais curta dos homens, em comparação às mulheres. Com a leitura fria, quanto mais você tenta restringir sendo vago, mais difícil fica ser específico. Assim, as chances de fracasso aumentam. Quem é o Jimmy? Você sabe quem é o Jimmy? Não consigo imaginar um Jimmy. James. Só um minuto. Você conhece Doris? Não, também não consigo imaginar isso. Tudo bem. Na verdade, ela se atrapalhou ao perguntar se ele conhecia alguém chamado Jimmy e depois começou a citar outros nomes comuns da geração mais velha, mas continuava errando. Depois de desistir, a lenda James Rand fez uma pesquisa com aquela mesma plateia para verificar o quão específica ela realmente tinha sido. Quero que analisemos atentamente as conexões que você mencionou. Vamos votar. Quem aqui hoje à noite se identifica com o nome Taylor? Cerca de 30%. E agora, quantas pessoas conseguem se identificar com a condição do avô? Cerca de 55%. Resumindo, 1/3 se identifica com Taylor e mais da metade com os detalhes do avô. Isso é interessante. As declarações de Maureen parecem mais gerais do que vocês pensavam antes da votação. Agora, sobre a apresentação do casal de médiuns com palavras código e boa memória, isso os ajuda na primeira metade. Mas isso não explica o que eles fizeram com os jurados que não estavam participando do teste. Tem uma lista de 100 países aleatórios. Não é estranho que, em vez de deixar Amanda escolher qualquer país livremente, eles tenham dado um celular da Marina com uma lista numerada de países? E não só isso, mas ela perguntou diretamente na frente de todo mundo qual número ela queria. Você pode me dar um número entre 1 e 100? 97. Então, embora para nós, espectadores, dar a ela a escolha livre de selecionar qualquer número pareça algo bem aleatório, o fato de que ela forneceu a lista e sabe o número simplesmente significa que ela também sabe qual é o país. O mesmo serve para o assistente deles nos bastidores, que mencionarei em breve. Agora, quando chegou a vez de Simon se levantar e tentar receber o país pensado por Amanda como um pensamento em sua cabeça, você vai notar a mão do mágico pressionando a parte de trás do crânio dele nesse momento e mostrando rapidamente algo preto que está em sua mão bem aqui. Se você voltar um pouco, vemos a mão do médium masculino em concha, parecendo estar escondendo algo na mão também, mas logo após o corte da câmera, as mãos dele de repente estão vazias. Na verdade,
ele segura um dispositivo de condução óssea usado por mentalistas para criar a sensação de um pensamento na mente de um voluntário. O dispositivo de condução óssea é pressionado contra o crânio, oculto na palma dos dedos. Um dispositivo de condução óssea transmite vibrações sonoras pelos ossos do crânio até o ouvido interno, ignorando o ouvido externo e médio. Isso ajuda pessoas com perda auditiva ou deficiências no ouvido externo ou médio a perceberem melhor o som. Pedir a Simon para tampar os ouvidos com os dedos também tem um propósito importante. E quando eu experimentei isso em mim mesmo, eu não sei, parecia que eu estava ouvindo um alto-falante pequeno e, sabe, dei esse feedback para o Mesh, o criador, e ele me disse que você precisava realmente tampar bem os ouvidos. Só tampar os ouvidos e então colocar o dispositivo na posição correta, certo? Existe um ponto aparentemente como um ponto ideal para posicionar o dispositivo. Para que a experiência do voluntário, ouvindo a voz na cabeça, pareça mais real e não como um som de alto-falante atrás da cabeça. Porém, esse dispositivo tem um problema. Apesar de cumprir seu papel ao tocar faixas específicas entre 5 arquivos, mas esse dispositivo é impraticável porque só reproduz os áudios enviados em sequência fixa. Você vai se perder, certo? Quero dizer, não seria prático ter, sabe, 52 arquivos, né? E aí você aciona e não tem certeza de onde está, sabe, de qual arquivo está tocando, certo? Então eu acho qualquer coisa de 1 a 5 arquivos de áudio já é mais do que suficiente, eu acho, para tornar isso algo prático de usar. Entre os 100 países, ele não consegue rolar pelas opções, selecionar o país e tocar para Simon sem modificar o dispositivo. Por isso está conectado por Bluetooth a um assistente fora do palco, o que explica eu ter citado um assistente nos bastidores ouvindo o número. Agora, sabendo que só há um arquivo de áudio tocando que diz a palavra Itália na cabeça do Simon, porque parece que no quadro branco pediram para ele escrever o que estava pensando, outro país, começando com S, veio primeiro à mente dele, mas ele logo mudou de ideia e escreveu Itália. Se eu tirar a palavra Itália deste quadro, o que está escrito nele já estava lá, antes mesmo do Simon recebê-lo. Você pode ver que o lado com as coisas pré-escritas estava virado para baixo. Ele virou-se discretamente para Simon, sem que ninguém, nem o cinegrafista, percebesse. Fazer isso antecipadamente usa o conceito de dupla realidade no mentalismo, onde um voluntário experimenta o truque de uma forma enquanto todos os outros percebem de outra maneira. Para o Simon, no momento em que recebeu o quadro branco, ele percebeu a letra S já escrita, mas como estava riscada, isso não levantou nenhuma suspeita, nem deu nenhuma pista sobre como o truque funciona. Portanto, Simon não deu a mínima e ignorou aquilo, enquanto para todos os outros, incluindo nós espectadores, só parecia que ele poderia ter pensado em qualquer palavra e até mudado de ideia no último minuto. A famosa ilusão da animação suspensa. O mágico começa subindo em um compartimento transparente suspenso acima do chão e, uma vez fechado lá dentro, ele estende uma mão por uma pequena abertura mostrando que está presente. O assistente então cobre o compartimento com um pano. Com um rápido movimento do pano, assistente e mágico trocam de lugar. O pano cobre o compartimento novamente. Desta vez, ao retirar o pano, uma terceira pessoa surge milagrosamente. Quero dizer, a velocidade com que a troca aconteceu parece humanamente impossível, mas às vezes esses atos tão rápidos podem dar muito errado, como nesta apresentação em particular. O fracasso deles expôs o método. Então vamos responder algumas perguntas que você ainda possa ter sobre a execução e os erros cometidos. Esse número falhou por causa da altura da estrutura, depois ajustada em apresentações mais recentes para evitar constrangimentos. Garantir uma altura acessível sem escada ou degraus.
Isso pode ser observado comparando a altura do artista com a estrutura. A diferença real de altura é insignificante se você ficar em cima dessa plataforma. Como o compartimento é mais alto, a forma mais rápida de trocar era pular. Isso explica por que o mágico perdeu o equilíbrio e acidentalmente puxou a haste que segurava a cortina, tirando-a da mão do assistente. Espere. Como o assistente segura a cortina e ao mesmo tempo aparece entrando na estrutura? Sim, há um segundo assistente oculto nessa estrutura de suporte, servindo apenas como substituto temporário da mão. Na apresentação original recapitulada, um close mostra uma aba retangular na caixa. A apresentação mostra que o adereço foi feito para parecer fino de longe, usando uma faixa metálica que cria essa ilusão, embora a estrutura seja larga dos dois lados. O terceiro assistente escondido dentro ficaria de ombro voltado para o público. Esse design engana o público, especialmente com a parte mais larga pintada de preto para se misturar com o fundo e parecer mais fina. Veja como as pernas do assistente estão viradas para a esquerda, onde havia a abertura na base da caixa. O assistente sai pelo buraco na base e o mágico entra de cabeça no mesmo buraco, espelhando a orientação do assistente. O segundo assistente saiu pela mesma aba onde colocou a mão. Sim, eles escolheram de propósito um assistente masculino relativamente mais magro do que o mágico principal para caber dentro do suporte. O truque do toque invisível de David Blaine com Jamie Foxx. O truque do toque invisível de David Blaine com celebridades é considerado um dos seus truques mais virais. Ele pede para Corinne, filha de Jamie Foxx, fechar os olhos e toca o ombro esquerdo de Jamie. Ao abrir os olhos e relatar o que sentiu, ela diz que David empurrou seu ombro esquerdo. Ele repete o truque, agora com Jamie de olhos fechados e Corinne de olhos abertos. David passa a mão no rosto dos dois, pega uma carta de baralho e a desliza no nariz de Corinne. Jamie sente a mesma coisa. Como ele fez isso? Veja a explicação. Ele fez a rotina do toque invisível, como citado no título do vídeo, baseada em dupla realidade e mentalismo. Você talvez já tenha visto vídeos de revelação sobre essa apresentação, mas nenhum deles descreve o método real em detalhes com todas as nuances para que você realmente possa sair e apresentar isso para seus amigos. E é por isso que estou abordando isso neste vídeo. Na primeira fase, Corinne, filha de Jamie Foxx, sente um toque no ombro esquerdo. No vídeo da apresentação no canal de David Blaine, ele começa pedindo para ela fechar os olhos. Feche os olhos. Preste atenção em tudo. Já dá para ver que os olhos dela estão fechados antes da afirmação dele. Feche os olhos. Preste atenção em tudo. Isso mostra que David Blaine escondeu algo fora das câmeras para dificultar a engenharia reversa. Mas com algumas dicas que vou dar, você vai conseguir descobrir. Você vai notar que o ombro esquerdo de Corinne está perto de David Blaine, explicando por que ele também empurrou o ombro esquerdo de Jamie para tocá-lo discretamente. Isso fica oculto para quem está ao lado do cinegrafista filmando do ponto de vista do público. Espectadores e cinegrafista estão em um ângulo de 90 a 100 graus, ocultando facilmente o ombro esquerdo dela. Mas do ponto de vista de Jaime, ele está com os olhos abertos, então tocá-la enquanto Jaime está bem na frente dela seria imediatamente percebido. Para contornar isso, David Blaine usou uma técnica muito inteligente. Antes da gravação começar, David Blaine ficou bem na frente de Corinne, bloqueando a visão de Jaime do ombro esquerdo dela. Então, ele balançou as mãos esquerda e direita ao redor do rosto dela, como se estivesse garantindo que os olhos dela estavam fechados, e secretamente, com os dedos da mão direita, tocou o ombro esquerdo dela enquanto todos estavam distraídos observando e garantindo que os olhos dela estavam fechados. Isso explica por que os olhos dela já estavam fechados antes da gravação e de David Blaine pedir para ela fechá-los. Essa foi a preparação perfeita para que o segmento anterior da apresentação fosse cortado, tornando a ilusão difícil de desvendar. Agora, há uma coisa muito importante que você deve fazer antes mesmo de começar a rotina do toque invisível, que é preparar mentalmente o espectador que vai sentir o toque invisível para lembrar de tudo o que ele sentir. Você não começa a apresentação simplesmente tocando secretamente a pessoa e depois tocando o segundo voluntário, porque há uma grande chance de que o sujeito sinta o toque, mas o ignore completamente, achando que foi acidental.
Prepare-os mentalmente para o que vai acontecer. Peça para fecharem os olhos e toque-os em diferentes partes. Toque-os e peça que lembrem da sensação em silêncio. Toque-os claramente na frente de todos, em diferentes partes do corpo, exceto no lugar onde você realmente vai fazer o toque invisível. Neste caso, David Blaine toca diferentes partes do rosto dela, até mesmo o braço, exceto o ombro esquerdo. No último segundo, ele passa a mão nos olhos dela, fingindo checar se estão fechados. Dá o toque secreto no ombro esquerdo e vai direto até Jamie. O atraso de tempo é crucial aqui. Após tocá-los, lembrarão da sensação, mas só mencionarão se você perguntar se sentiram algo. Mesmo que o toque tenha ocorrido até 20 segundos antes, eles dirão que sentiram porque você pediu para lembrarem de qualquer sensação. É essencial se afastar do espectador após o toque, de acordo com o conceito de dupla realidade. Corinne sentiu o toque há segundos em segredo sem nosso saber. Enquanto isso, Jamie e os espectadores acreditam que Jamie foi tocado primeiro no ombro esquerdo. Na hora de perguntar ao sujeito sobre o toque invisível, o segredo é fazer a pergunta certa. Isso pode ser feito pedindo respostas de sim ou não, ou que descrevam o que sentiram, como faz David Blaine. Diga exatamente o que você sentiu. Conte pra gente. Você meio que me empurrou no ombro. Ao pedir respostas de sim ou não se aborda quando sentiram o toque, assim como Lyra Suchar fez em sua apresentação. Você vai sentir um toque um pouco estranho, Natasha. Tipo um pequeno... Você sentiu isso? Sentiu? Sim. Depois, a outra resposta que impede o voluntário de dizer quando sentiu isso. No caso de David Blaine, ao pedir que ela descrevesse o que sentiu, a instrução deixou claro que apenas o sentimento deveria ser relatado. Uma pergunta incorreta a se fazer seria uma pergunta aberta que permite ao sujeito continuar falando e acabar mencionando quando foi tocado. Outro ponto importante é não contar ao sujeito de olhos abertos o que está fazendo. Se David Blaine dissesse, Jamie, vou tocar seu ombro esquerdo, enquanto Corinne estivesse de olhos fechados, ela perceberia o toque antes de Jamie ser tocado. O silêncio, junto com o fato de ela estar de olhos fechados, faz com que ela tenha uma compreensão diferente do que está acontecendo, enquanto todos entendem visualmente o que acontece. Assim que o sujeito descreve o que sentiu, a reação imediata dos espectadores a impede de explicar demais. Você me empurrou no ombro. Permanecer em silêncio enquanto permite que todos construam a história do que aconteceu faz o efeito parecer maior do que realmente foi. Na segunda fase, com Jamie Foxx de olhos fechados, eles perceberam a técnica do toque invisível apenas observando suas mãos. Embora pareça que nunca tocou o rosto de Jamie, David Blaine usava um fio elástico invisível, enrolado na mão direita, inseriu o polegar esquerdo e esticou para que Jamie sentisse o fio no nariz. Depois, faz a pergunta de sim ou não. Você sentiu alguma coisa? Sim. O que você sentiu? Você tocou no meu nariz. Neste ponto, todo mundo espera que Jamie tenha sido tocado secretamente antes. Por isso, David Blaine precisou mudar o método. O mistério de não saber o que acontecerá ajuda a disfarçar o toque secreto na primeira fase. A incrível produção de cartas de Xin Lin. Xin Lin pede para Jimmy Fallon lançar 2 dados em um copo e somar os números, que dão 10. Depois, ele pede que um dos bateristas escolha um naipe e o baterista escolhe copas. Depois, Xin pega um baralho e transforma todas as cartas em 10 de copas. Ele então começa a produzir cartas magicamente, uma por uma, de suas mãos aparentemente vazias, quase como se fossem imagens geradas por computador. Como ele fez isso? O segredo. Xin usa dados viciados na primeira parte do truque. Um dos dados é manipulado para sempre mostrar 6, e o outro sempre mostra 4, resultando em um total de 10 todas as vezes. Existem várias maneiras de fazer dados viciados, como colocar dados de plástico em um forno. Isso faz o plástico interno derreter e acumular na base, deixando um lado mais pesado. Assim, o lado que ficou para cima no forno sempre cairá assim ao ser lançado. Depois, Xin pega várias cartas e faz um leque com uma mão. Essas cartas são de dupla face. Um lado mostra cartas aleatórias e o outro o 10 de copas. Primeiro, Xin segura o leque entre o indicador e o médio. Em seguida,
Usando o polegar, ele vira todo o leque, revelando todas as faces do 10 de copas. Shin magicamente tira uma carta da mão esquerda, outra da orelha do apresentador e faz as cartas se multiplicarem. Para esse truque, Shin mantém as cartas juntas usando ímãs de neodímio extremamente finos, para que elas fiquem grudadas umas nas outras. Isso evita que elas se espalhem ao serem lançadas, mas os ímãs deixam o leque feito com uma mão só um pouco desajeitado, dificultando a abertura suave das cartas. Para produzir as cartas, Shin utiliza um fio invisível enrolado no terno, deixando as pontas para fora. Ele usa o dedo no laço para tirar as cartas do terno. Ao aproximar as mãos do peito, ele puxa o fio e faz a carta balançar para a palma esquerda, onde fica escondida atrás da mão. Depois, ele passa a carta para a mão direita, segurando o fio com o polegar esquerdo para deixá-la pendurada atrás da mão direita. Após mudar a pegada e enrolar o fio no polegar, ele revela a carta ao girar o pulso. Shin usou o mesmo método para criar a segunda carta. Você vê o polegar esquerdo dele puxando o fio. Ele esconde temporariamente a carta atrás da mão direita, então, depois de reposicioná-la, coloca a mão esquerda perto da orelha do apresentador para revelar a carta. Neste momento, Shin pega secretamente outro maço de cartas com a mão direita, escondendo-o em uma palma Tenkai, e revela o maço espalhando as cartas em leque. Como ele pegou um maço de cartas do bolso do apresentador? Bem, as cartas foram colocadas no bolso dele antes do show, já que o 10 de copas foi uma escolha forçada feita durante o espetáculo, usando o dado viciado e uma força prévia para a escolha do naipe. Shin então usa os dedos da mão esquerda para pegar outro fio invisível e o enrola em torno do polegar direito. O fio está preso a um maço de cartas oculto na manga direita dele. Ao estender o braço, as cartas deslizam da manga para a mão dele ao aproximá-la da cabeça de Jimmy. É possível notar uma linha branca no polegar de Shin, causada pela pressão do fio invisível.